Segundo livro dos Reis, o livro dos Reis, capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 7. Os irmãos que encontraram, eu sei que a gente esteve em pé agora há pouco, mas em reverência à palavra do Senhor, fique em pé. Se você encontrou o texto, por favor, eu vou fazer a leitura aqui, mas só para identificar que os irmãos estão aí situados no texto que vamos meditar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Está dando um eco forte aqui no microfone, não sei se para vocês aqui, mas está bem alto aqui. E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração nessa noite, ó Deus, por intermédio da ação do Teu Espírito Santo, na vida da Tua igreja. Pai, nós sempre afirmamos aqui que a igreja é do Senhor, igreja que foi comprada pelo precioso sangue do Teu Filho Jesus Cristo, e é a igreja que carece do amparo, do cuidado, da direção, carece, ó Deus, do direcionamento, ó Pai, que vem do Teu Espírito Santo. É por isso que nós nos reunimos costumeiramente, constantemente, ó Deus, em torno da Tua palavra. E queremos, ó Deus, reafirmar isso aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor fale através dos meus lábios a vida das ovelhas do Senhor. A começar em mim, ó Deus, quebranta o meu coração nessa noite. Para a Tua palavra, me quebranta e aos meus irmãos na presença do Senhor. Pai, arranca de nós qualquer orgulho, qualquer, ó Deus, vaidade, achismo, ó Deus, que nos faz, ó Deus, muitas vezes estar, ó Deus, aqui assentados, contando a hora para o culto acabar, ou pensando em programações posteriores, sem aproveitar esse momento único, o privilégio que temos de estar na santa e maravilhosa e única presença do Senhor. Pai, que a Tua presença seja real nesse lugar, nessa noite, que possamos perceber, sentir mesmo a presença do Senhor neste lugar, ó Deus. E que a Tua palavra, ó Deus, possa, de maneira dócil, mas de maneira profunda, como uma espada, que assim é, a Tua palavra é descrita assim, visitar os nossos corações, penetrar os nossos corações, limpar os nossos corações, e nos fazer, ó Deus, nessa jornada que estamos trilhando, ter aqui, ó Deus, como que um oásis, um checkpoint, um momento, ó Deus, aqui de renovo, fortalecimento, para que possamos seguir na caminhada. O Senhor nos ajudou até aqui, e temos mais uma semana desafiadora pela frente, e entendemos que esse tempo de meditação na Tua palavra vai ser alimento para a nossa alma para avançarmos para os desafios que estão postos diante de nós. Portanto, Pai, pastoreia o nosso coração nessa noite, cuida de nós, somos ovelhas do Senhor, precisamos do Senhor, e ainda mais uma vez eu peço, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa mente e o nosso coração, é a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. O som está indo bom para vocês aí? Porque o meu retorno está horrível, mas está bom para vocês? Então tá bom, se está bom para vocês, está bom. Pessoal,
Esse texto aqui de 2 Reis, capítulo 22, é um texto que certamente é considerado um dos textos clássicos que a gente tem na Escritura Sagrada. Todos nós já ouvimos falar sobre Josias, sobre o rei Josias, rei de Judá, e eu gostaria de comentar algumas coisas aqui olhando para a história desse reinado, dessa época em que Josias foi levantado por Deus para ser governante ali sobre Judá, Reino do Sul, e fazer alguns comentários aqui sobre essa história, que eu vejo que ela é muito importante para a nossa geração. Primeiro que essa história acontece por volta de 640 a.C., e o reinado de Josias, que é descrito aqui no verso 1 do capítulo 22, vai de 640 a.C. até 609 a.C. E nós temos ali um período interessante, porque se você pega um período que vai antes, eu vou me aprofundar nisso aqui, e o período que vem depois, que não vai ser o meu caso aqui dessa mensagem nessa noite, você vai perceber que Josias é como um oásis numa época de muitos e muitos anos de tristeza, e em que o Reino do Sul vai se afastando de tal forma que culmina com a invasão de Nabucodonosor e as sequências e consequências que vêm dessa história quando o povo é levado cativo. Mas nesse tempo, nesse momento, em 640 a.C., acontece algo extraordinário. E eu queria comentar com vocês aqui nessa noite sobre a temática, a reforma de Josias. A reforma de Josias. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre a reforma de Josias, o meu primeiro ponto é: reformar o quê? Porque a gente fala sobre reforma, eu vou reformar, mas será que a gente consegue analisar e perceber o que precisa ser melhorado, o que precisa ser modificado, o que precisa ser modificado ao longo da nossa geração, das nossas vidas, aquilo que está errado e que precisa ser consertado? Pois bem, quando a gente pega a história de Josias e vemos ele como alguém que entra para a história como um rei lembrado, amado, querido, um rei contado entre os grandes reis de Israel, você vai perceber que ele precisou reformar algo. E o primeiro argumento com você é: o que Josias reformou? E aí nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Sim, 640 foi quando Josias sobe ao trono, e ele sobe ao trono com a idade de 8 anos. Ele sobe ao trono numa época em que o seu avô e o seu pai tinham sido pessoas ou reis que tinham andado no caminho que desonra a Deus. E assim eles são conhecidos. Tanto o seu avô, que foi Manassés, quanto o seu pai, foram reis que deixaram Judá em situação adversa. Seu avô Manassés e o seu pai Amon. O último rei, que tinha sido um rei segundo o coração de Deus, tinha sido o rei Ezequias, que se você voltar um pouquinho a página, você vai ver lá no capítulo 18, verso 2, o reinado de Ezequias, que foi de 29 anos. E nesses 29 anos, o seu bisavô de Josias, Ezequias, destruiu altares, buscou ao Senhor e na sua geração serviu a Deus. Ele é chamado à presença de Deus, vem o seu filho Manassés. E aí o que Manassés faz, juntamente com seu filho Amon, pai de Josias, é trágico. E nós temos o relato disso, e o meu primeiro argumento é: reformar o quê? Olha como era o contexto dos dias de Josias com 8 anos, quando ele chega ao trono de Judá. Veja a descrição do que Manassés fez no capítulo 21 de 2 Reis, do verso 1 ao verso 9. Me permita ler com você a descrição que é feita das obras que Manassés fez. Avô de Josias. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Eles começavam cedo. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou, olha só, queridos, as obras de Manassés, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu.
envolvido com astrologia. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Verso 6, irmãos, talvez um dos mais trágicos que se descreve a alguém que pertence à aliança. Diz o verso 6, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Vamos até o 9. Também pôs a imagem de escultura de poste ídolos que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E aí você pega e vai lá do 19 ao 21, que já é o reinado do pai de Josias, o Amon. Olha lá, tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Mesulemete, e era filha de Harus, de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho que andara seu pai. Serviu os ídolos a quem ele servira e os adorou. Reformar o quê, meus irmãos? Quando Josias sobe ao trono, são 57 anos, praticamente 2 gerações, de idolatria e de ações que envolviam a cultura, que envolvia o povo da aliança, que envolvia a nação de Judá, a quem Deus havia feito uma aliança com eles, deles permanecerem fiéis até a vinda do Messias, e aquele povo agora, e tem esses 2 reis que não só, e é doloroso o texto que fala de Manassés, porque ele diz lá que ele não só errava, mas ele fazia o povo errar também. Ele construiu altares. Provavelmente, quando fala no versículo 6 do capítulo 21, que ele queimou o filho em sacrifício, muito provavelmente esse sacrifício fora feito a Moloque, que era uma divindade, uma aberração, que era uma grande estátua de bronze, com as suas mãos que ficavam esticadas, ia na sua barriga, colocava lenha, e aquelas mãos ficavam abrasadas, e o sacrifício feito a Moloque, era você colocar o seu filho, o seu bebê, naquelas mãos incandescentes, e quando a criança era colocada lá, ela derretia. Um rei da nação de Judá, está erguendo postes ídolos no templo, está adorando a Moloque, sacrificando filhos, está fazendo o povo errar, e ele está andando de forma que não agrada ao Senhor, provocando, inclusive o texto diz, provocando Deus a ira. Ele era agoreiro, ele era feiticeiro, ele era, gostava de astrologia, né? Ele era, se ele tivesse Instagram, com certeza Manassés seria assim, rei de Judá, signo, Áries. Gostava desse negócio. E aí depois colocava um versículo bíblico lá embaixo. Não é? Meus queridos, quando Josias sobe ao trono com 8 anos de idade, ele está dentro de um contexto, inserido numa realidade de esfriamento espiritual de 57 anos, de dureza de vida, de dureza de coração, do povo andando errante há 57 anos. E ele consegue, então, perceber que é essa reforma que precisa acontecer. Deixa eu perguntar para você aqui em primeiro lugar. Você consegue, meu querido irmão, perceber os erros dos nossos dias? Você consegue olhar para essa geração onde Deus te colocou e perceber as coisas que estão erradas na nossa geração? Coisas que estão vindo, e aqui é uma coisa que vai acontecendo porque o tempo e a influência do tempo na cultura faz isso.
coisas que são abomináveis vão se tornando comuns no meio, inclusive, do povo da aliança, porque vai passando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, uma geração inteira. E aquilo que não era feito há 50 anos atrás, agora é comum. Não, todo mundo está fazendo, que é uma linguagem que a gente ouve muito, todo mundo faz. Meu irmão, deixa eu perguntar para você mais uma vez. Naquilo que diz respeito à nossa geração, você consegue perceber o que está errado na nossa geração? Você consegue perceber os rumos que as coisas estão tomando? Você consegue perceber coisas graves que estão acontecendo nos nossos dias? Você consegue ter o seu coração dolorido para perceber que tem coisa errada nos nossos dias? Pois é um bom tempo para a gente pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. Porque quando a gente fala de avivamento, e muitos dizem que Josias viveu um avivamento na sua época, o avivamento acontece, todo avivamento acontece, quando a gente começa a denunciar o pecado e combatê-lo na nossa geração. Ontem, me permito, eu até pedi autorização para ela para usar essa história, e eu não imaginei que usar essa história tão rápido, mas vou usar. Porque ontem a gente estava na reunião do conselho, irmãos, e foi um momento muito, tem hora que eu tenho dúvida sobre mim, sobre algumas coisas em mim, né? Porque tem hora que eu acho que eu sou chorão, mas tem hora que eu acho que eu não sou. Mas tem algumas coisas que eu sou muito durão, eu sou muito racional para algumas coisas. E geralmente, reunião de conselho, eu não tenho lembrança de ter chorado em reunião de conselho, porque eu sempre vou ali já pronto para questões muito burocráticas. Talvez eu chorei com as minhas filhas, se muito. Mas, tirando isso, eu não tenho lembrança de chorar alguma coisa que me emocionou. Mas ontem, na reunião do conselho, nós recebendo ali o pessoal que ia ser examinado para ser membro da igreja, e eu vou citar o nome dela, porque ela me autorizou, a gente recebeu a Manu Kempa. E a Manu Kempa me falou um negócio que eu fiquei remoendo aquele negócio o dia inteiro ontem. Porque o pastor Roster pergunta, e aí, como é que você pode servir a Jesus? Como foi a sua conversão? Por que você veio aqui para a Igreja Unida? Essas 3 perguntas que ele faz, e vai o spoiler aí, se alguém for lá se examinar, já sabe que essas são as 3 perguntas. Já prepara a resposta, já pode preparar com antecedência. E perguntaram para a Manu, a última de todos que estavam sendo examinados, a última foi a Manuzinha, a gente estava cansado, reunião a manhã inteira, semana inteira cansativa, eu estava esgotado, contando a hora para ir embora, porque eu ia ter um outro compromisso, assim, falei, gente, esse negócio vai acabar que horas? Aí a última das pessoas a serem entrevistadas é a Manuzinha. Manuzinha, como é que foi a conversão? Manu é filha de pastor. E ela conta um detalhezinho, que é esse recorte que ela contou, que me quebrantou o coração. Ela diz assim, eu descobri que eu sou de Jesus porque eu cresci num ambiente cristão, mas houve uma situação na minha vida, filha de pastor, mudança de campo, aquela mudança de campo me causou muita dor, e na minha dor eu me rebelei. E eu comecei a andar com amizades que não eram boas amizades. Até que, um dia, o dia, bendito dia, Manu, ela estava com os amigos dela, e os amigos dela, ela contando para a gente, no meio lá das coisas dos amigos não cristãos, e os amigos estão contando histórias de bebedeira, histórias de coisas que, de repente, ela está lá no meio daquele negócio, e de repente ela tem um despertamento e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? E de maneira muito espiritual mesmo, o Espírito Santo no coração dela, ela começa a ter um nojo daquele lugar, uma sensação de não pertencer àquelas conversas, de saber quem ela é diante de Deus, e ela falava que pediu para o pai chegar um pouquinho mais tarde, né? Pai, dá um horário aí até mais tarde para chegar em casa, eu estou com filhas adolescentes, eu espero que elas nunca fiquem pedindo esse negócio de chegar mais tarde, é verdade? Mas ela falou para o pai dela, pai, deixa eu chegar mais tarde. Ela disse que nesse dia, ela pediu para o pai dela buscar ela logo cedo, eu quero voltar para casa. E quando ela chega em casa, Deus deu a ela um senso de confissão de pecados e de noção de que ela é uma princesinha de Jesus, que ela passa a noite inteira em oração e lágrimas, pedindo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. E ali é uma mudança na vida dessa menina. Meu irmão, tudo começa quando a gente começa a abrir os olhos para a realidade que nos cerca.
Eu nunca me esqueço de uma irmã da igreja a qual eu fui pastor durante muitos anos, 12 anos, lá, bairro Carrilho, em Goianésia, irmã Isabel, mulher de oração, essas intercessoras, mãe de pastor. E um dia ela virou para mim e falou assim, pastor, e assim, a gente não acredita em revelação, tá, irmão? Isso aqui foi uma coisa dela, mas que me deu um start, eu falei assim, é bem isso mesmo. Ela falou assim, pastor, eu tive um sonho. E aí, irmãos, tá? Não é revelação não, tá? Mas ela virou para mim, uma irmã de oração, presbiteriana, professora nossa, mãe de pastor presbiteriano, está repetido isso aí, né? Natan conhece a dona Isabel. Ela virou para mim e falou assim, pastor, eu sonhei essa noite, pastor, e eu vim falar com o senhor aqui uma coisa. Eu falei, o que foi, minha irmã? Ela, pastor, eu tive um sonho que eu acordei tão, coração tão apertado. Eu falei, o que foi, minha irmã? Eu sonhei que o senhor estava pregando. Essa história não é para rir, viu, irmãos? Tem um lado sério da história, então vocês vão ouvir e aí vocês vão acabar rindo, mas assim, que aí acaba para o pregador, né? Ela falou assim, pastor, o senhor estava pregando e estava todo mundo dormindo. Eu falei, nossa, aí está ruim, hein, minha irmã? Enquanto o senhor pregava, todo mundo dormia na igreja. E eu estava acordada, pastor, só que o senhor falava de uma coisa muito séria. E eu ia numa pessoa e sacudia, a pessoa continuava dormindo. Eu ia na outra pessoa, sacudia, a pessoa continuava dormindo. Eu ia outra pessoa, sacudia, a pessoa continuava dormindo. E aí ela falou assim, pastor, eu acordei com o coração tão apertado, será? E ela pergunta para mim, será que nós estamos dormindo enquanto a palavra de Deus está sendo pregada para nós, pastor? Veja, eu não acredito em revelação. Mas a Jordana, eu não acredito nessa revelação como uma revelação extraordinária. Mas eu acredito que Deus, às vezes, usa aspectos para a gente estar atentos a detalhes da nossa jornada. E de verdade, irmãos, quantas vezes nós estamos na nossa geração dormindo enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Enquanto tem coisas terríveis acontecendo ao nosso redor e a gente não está atento às coisas terríveis da nossa geração que estão acontecendo. Meu querido irmão, em nome de Jesus, porque avivamento é despertamento, que em nome de Jesus haja um despertamento espiritual na sua vida para perceber o que precisa ser reformado, em nome de Jesus. Isso me leva a um segundo argumento. Se o meu primeiro argumento é esse, que a gente precisa ser despertado, e Deus pode nos despertar, em segundo lugar, o despertamento precisa começar interno, que é muito fácil ir meter o dedo nos outros. Mas a primeira reforma de Josias, então reformar o quê? A primeira reforma que ele faz, sabe qual que é, irmãos? É interna, é nele. Veja comigo os versos 1 e 2 do capítulo 22. Diz assim, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, e nem para a esquerda. A gente começa a perceber aqui na descrição da história de Josias, que no verso 2, diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, de que ele andou no caminho de Davi, o seu tataravô, colocado como pai porque é da linhagem da casa de Davi, como Jesus é filho de Davi, todo mundo é filho de Davi daquela linhagem, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Agora, tem uma coisa interessante que a gente percebe aqui, o texto aqui de 2 Reis, capítulo 22, não é o texto único que narra a história de Josias. Se você vai para um texto correlato, abra lá comigo 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versos 1 a 3, e perceba a descrição correlata que o livro de Crônicas, escrito na época que eles estão voltando do cativeiro, e vai contar a história de Josias para aquela nova geração. E olha a descrição que é feita sobre Josias e que revela algo para nós. Segundo Crônicas 34, versos de 1 a 3, lá diz assim, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Aí vem o 3, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes de ídolos e das imagens de escultura e fundição. Meu querido irmão, antes de fazer algo que é externo aos outros, o que eu vejo na história de Josias é que ele começa a fazer algo interno dentro do coração dele. Veja, aqui nós temos a descrição do reinado de Josias,
que começa com 8 anos, e provavelmente, quando ele começa com 8 anos e ele sobe ao trono, nesse contexto desolador, a gente que conhece a história completa, irmãos, a gente percebe que nesse capítulo 22 de 2 Reis, é lá na frente que eles vão encontrar a Torá, o livro sagrado. Só que esse menino já tem temor a Deus. O que acontece? E aí a gente tem que caminhar aqui para as teses. Provavelmente, a tese aqui, dos 8 até os 16 anos, que descreve ali esse tempo na vida dele, esses 8 primeiros anos do reinado dele, ele provavelmente teve um tutor, alguém que era o responsável legal para estar administrando ali o reino, porque Josias ainda era muito infante, provavelmente esse tutor o aconselhava, cuidava dele, mas mais do que isso, não sabemos se sua mãe, que era uma mulher temente a Deus, não sabemos quem foi essa pessoa, mas alguém começou a falar do Deus Yahvé para Josias. E diz que Josias, muito novinho, começa a buscar a Deus, e ele começa a andar diante de Deus, e ele começa a apresentar o coração dele a Deus, ele começa a buscar o Senhor. Isso começa a acontecer no coração desse menino, que dos 8 aos 16 anos tem um encontro profundo com Deus. É maravilhoso, porque nós não sabemos por quais meios, mas a palavra chegou ao coração dele, provavelmente não lida, mas testemunhada de forma oral por alguém que foi pregando para Josias, talvez até mesmo de maneira clandestina, porque eram 57 anos de abominação em que a palavra de Deus tinha sido abandonada. Isso me lembra um livro que eu gosto muito, que é Príncipe Caspian. As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, que é logo depois do Leão, Guarda-roupa e a Feiticeira. E a história mostra justamente o Príncipe Caspian, que é esse rei bom, que é temente a Aslan. E tudo começa a acontecer na vida do Príncipe Caspian. Quando ele, que estava ali no castelo, tem como o cara que conta histórias para ele, um homem que tinha sido descendente dos anãos, e o ancestral dele era um anão, e aí o jeito de falar, né, os anãos ali, fala em Nárnia, essas coisas aí, né, anões, anão, tá. Mas olha só, esse descendente dos anãos, que já não eram vistos mais, tinha se casado com uma humana, e esse professor era esse descendente. E esse professor, ao príncipe Caspian, contava para ele de noite as histórias do leão. E aquilo foi preenchendo o coração do príncipe Caspian. E esse leão o livra ali de uma tramóia para que ele fosse morto, porque ele era o rei legítimo ao trono de Nárnia, e ele começa a viver todas as aventuras que levam ele a conhecer de verdade o grande leão Aslan. Eu gosto dessa ilustração porque mostra para mim muito do que acontece com Josias. Ele, naquele contexto desolador em que ele estava, ele é preservado por Deus no seu coração, ele faz o que é reto, ele começa uma reforma importante, mas ele começa no coração dele. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui em segundo lugar, meu querido irmão. Primeiro, a gente precisa olhar para o que está errado ao nosso derredor. E segundo, a gente precisa olhar para o nosso coração e como nós temos nos relacionado com aquilo que está errado ao nosso derredor. Será que nós estamos, ou será que não estamos cedendo pouco a pouco às abominações do nosso dia, dos nossos dias? Será que não estamos cedendo a questões que têm, de repente, contaminado nosso coração? Será que não estamos começando a trilhar, e meu querido irmão, minha querida irmã, jovens, adolescentes aqui da nossa querida igreja, essa época da sua vida é muito importante. Cuidado com os caminhos que você começa a trilhar na sua vida. Fiscalize o seu coração. Como diria João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Vigie o seu coração. Peça para o Espírito Santo dominar sobre o seu coração. Porque se a gente não começar a olhar para nosso coração primeiro e só criticar o que está externo, a gente vira um grande fariseu. Critica tudo e todos, mas aqui dentro está uma ruína. A primeira coisa que acontece com Josias é que, muito novinho, ele se encontra com Deus. E ele passa, irmãos, não é da noite para o dia, são 8 anos, conhecendo, se encontrando, se apresentando, colocando o seu coração diante do altar de Deus. Eu quero desafiar você aqui, adolescente e jovem, a apresentar o seu coração diante de Deus.
a rasgar o seu coração diante de Deus, a se derramar no altar do Senhor. Eu tenho pensado tanto sobre isso, de nós nos tornarmos uma geração insensível à graça do Senhor. Meu querido irmão, rasgue o seu coração na presença do Senhor e peça para Ele mostrar para você e convencer você do que está errado na sua vida, porque a gente teve umas aulas há uns 2 anos atrás sobre idolatria, em que a gente falava aqui nas aulas que tem idolatrias que têm o poder de passar fora do nosso radar, e que se não for o Espírito Santo para revelar para nós, a gente não percebe. Busque ao Senhor, e você vai encontrar Ele. Assim diz a palavra do Senhor. Eu não acho que eu sou exemplo de muita coisa, mas pela bondade de Deus, Deus me fez pastor. Mas quando você vê um pastor hoje formado, aí, com seus 21 anos de ministério, irmãos, antes desses 21 anos tem um adolescente, Alexandre. Tem a criança, Alexandre. Eu lembro que quando eu era criança, meus irmãos, deixa eu só contar aqui, e de forma nenhuma me comparando a Josias, mas comparando essa coisa do coração diante de Deus. Eu lembro as primeiras vezes em que eu ouvi pregações, aquilo começou a me confrontar. Eu era criança, e eu lembro que eu ia numa igreja pentecostal com a minha família durante a semana. E aí, toda vez, o pastor lá, o líder do grupo lá, falava assim: quer entregar a vida para Jesus? Eu não sei porquê, eu ia lá e entregava minha vida para Jesus. Eu falo que quando eu tinha dos 8 até os 12 anos, 11 anos por aí, eu entreguei minha vida para Jesus umas 10 vezes. Que ele chamava na frente, sabe aquela pessoa que o pastor tem certeza que vai na frente se ele chamar lá? Alguém vem aqui na frente? O pastor sempre tem certeza que um ou outro vai lá, é certeza, aquele é aquele apoio, né? Ele sabe, aquela pessoa está aqui no culto, eu posso fazer um apelo que pelo menos esse vem. Eu tinha certeza que o líder lá do grupo, ele sabia que eu era essa criança que ia lá na frente. Ele podia fazer um apelo que eu ia lá. Entretanto, era infante, não sabia muito o que eu estava fazendo. Porque com 12 anos, eu fui tomado de um assombro, de um medo de inferno no meu coração. E era um medo no meu coração, irmãos, que me incomodava, que me deixava sem chão, que me deixava angustiado, que me deixava, de fato, com o seguinte pensamento: se eu morrer agora, eu não sei se eu vou para o céu. Eu não sei. E aquilo começou a tomar um assombro no meu coração, e eu comecei a ter medo do inferno, eu comecei a ter pesadelo com o inferno. Dos 12 aos 15, eu lembro que um dia um pregador foi lá na frente e falou assim: olha, e acontecia muito isso ali nos anos 90, acontece ainda hoje, acho que é uma estratégia bonita. O pastor pregou naquele dia, eu estava lá com 15 anos no culto, prestando atenção na pregação, com 15 anos. O pregador falou assim: você tem algum medo no seu coração? Eu quero orar por você. Eu estava lá atrás, e eu falava assim: gente, eu tenho um medo no meu coração aqui que me arrebenta. Eu tenho um medo terrível de ir para o inferno. Esse medo não sai. E ele falou assim: você tem medo do seu coração? Vem aqui, eu vou orar por você. E aí foi um monte de gente com seus vários tipos de medo, e lá fui eu com meu medo de ir para o inferno. Eu sei de uma coisa, irmãos, eu não lembro muito da oração, eu lembro do chamado, eu lembro que eu fui lá na frente, e eu não lembro que eu fui aquele corajoso não, irmãos, preciso ser sincero com vocês, eu esperei a galera aí nesse dia, eu estava adolescente, mas vergonhoso, né? Já não era aquele Alexandre que era o primeiro aí, já era um Alexandre mais vergonhoso, esperei uma galera e fui. Mas eu fui. Eu sei, eu não sei explicar, mas eu sei de uma coisa, que naquela noite, depois daquela pregação e daquela oração, eu lembro de visitar o meu coração e ficar olhando. A gente olha para o nosso coração. Eu ficava olhando o meu coração e falava assim: cadê aquele medo? O medo já não estava lá mais. Meus irmãos, 15 anos eu tinha quando isso aconteceu. Eu tenho 44 para 45 anos. Nunca mais esse medo entrou no meu coração. Pode ser que o seu medo seja outro, pode ser que o seu problema seja outro. O que eu quero afirmar para você aqui nessa noite é: rasga o seu coração na presença de Jesus. É um processo. Porque se você observar esse processo, não é da noite para o dia, 8 anos ele assume, dos 8 aos 16 ele busca ao Senhor, com 16 ele começa a fazer reformas, e aí você começa a ver coisas que vão acontecendo, que me leva ao terceiro e último ponto. Começa, enfim, a reforma externa. A reforma de Josias. Reformar o quê? Reforma interna e, em terceiro lugar,
a reforma externa. Terceiro e último lugar, a reforma externa. Segundo Reis, capítulo 22, de 3 a 7. Diz assim: no 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Agora a gente tem finalmente aquilo que é externo. Josias, dos 8 aos 16, ele é ensinado, e ele percebe que aquele negócio não está legal. Ele primeiro é trabalhado no seu coração, porque não adianta fazer coisa externa se internamente você não está, de fato, pronto para aquilo que Deus tem te chamado. Mas chegou a hora de fazer aquilo que é externo. E se você acompanhar ali em 2 Reis, e também no correlato que é 2 Crônicas, você vai perceber alguma coisa muito interessante que acontece ali no 2º livro de Crônicas, que é a narração correlata que vai acontecer ali, porque não é da noite para o dia. Lembra? Dos 8 aos 16 ele começa a ter o seu momento com Deus. Dos 16 aos 20, ele começa a fazer alguns ajustes. Aos 26, ou dos 20 ao 26, ele começa então, e com 26 ele começa uma grande e ampla reforma externa. E ele manda os seus oficiais irem à casa do Senhor. Manda contar o dinheiro que era colocado lá, e de maneira muito bonita, havia alguns fiéis que ainda iam lá e mantinham a sua vida de comunhão, fazendo ali os rituais do dízimo, de todas as ações que eram feitas ali. Mas aquilo estava abandonado. Perceba, a descrição que é feita aqui é que são 57 anos de abandono da casa do Senhor. É muito tempo. É muito tempo para crescer mato, é muito tempo para trazer rachadura nas paredes, é muito tempo para trazer todo tipo de corrosão possível, é muito tempo de um abandono de um lugar que não poderia ser deixado um dia sequer. Porque um salmista disse: um dia na tua casa vale mais que 1000. Mas essa casa está abandonada há 57 anos. Josias manda aquele pessoal para lá, e ele começa essa reforma, mas não só essa reforma, porque dessa reforma vem uma sequência de outras reformas, e eles começam então a mexer naquela casa, e aí eles encontram, na construção e na reforma daquela casa, um livro. Eles trazem esse livro para Josias, e é por isso que eu falo que Josias alguém foi falando para ele, mas agora ele tem acesso ao livro, e o livro é lido para Josias, e quando o livro é lido para Josias, Josias rasga suas vestes e proclama uma série de outras reformas, que eu vou deixar para uma outra mensagem com vocês aqui nessa igreja, para o futuro. Mas o que me chama a atenção aqui, é que ele começa a fazer as ações externas, dentro de um processo que Deus havia trabalhando com ele gradativamente. E esse homem é um oásis numa geração que tinha, e é uma geração que vem antes dele, que vem depois dele, de pessoas que não temeram ao Senhor. Meu querido irmão, quando eles voltam os olhos para a casa do Senhor, as coisas começam a acontecer. E uma das coisas bonitas que Josias faz, isso é mais lá para frente, ele rasga as vestes, proclama jejum, o povo se quebranta. Josias restaura a Páscoa que estava sendo abandonada. Nós estamos aí às vésperas da Páscoa, da verdadeira Páscoa, porque Josias, ele não tinha ainda a figura de Jesus, de Yeshua, mas ele aponta, e ele é um desses reis que tipificam, que apontam para Jesus como aquele que vem e conserta aquilo que está errado. Jesus é esse poderoso rei que pode consertar aquilo que está errado em nossas vidas. Nós não somos rei Josias, mas nós somos servos do rei Jesus, que reforma corações e que pode reformar aquilo que está externo também na sua caminhada. Talvez, meu querido irmão,
seja uma reforma interna que precisa acontecer na sua vida. Talvez, e aí, meu querido irmão, é só com o convencimento do Espírito Santo de pecado. Talvez o Espírito Santo te confrontou nessa noite alguma coisa que você olha para o seu coração e fala assim, eu não quero mais viver nessa vida. Eu preciso correr para os braços do Pai. Eu preciso largar hoje mesmo o vício em cigarro, o vício em bebida, o vício em sexo, o vício em drogas. Eu preciso abandonar hoje mesmo o vício no dinheiro, o vício no luxo, o vício na fama, o vício na vaidade, o vício no diploma, o vício na politicagem, o vício no status. Deus pode nos libertar desses vícios. Mas Ele também pode fazer reformas externas poderosas. Talvez você está aqui nessa noite com um filho perdido. Deus pode trazer esse filho de volta à presença do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite com um marido que não crê em Deus. Deus pode convertê-lo ao Senhor. Talvez você está aqui nessa noite com uma esposa que não acredita em Deus. Talvez com um pai, uma mãe, um irmão que não acredita em Deus. A gente vai ouvir as histórias e, como pastor, a gente tem um aconselhamento, né? Eu fico ouvindo as histórias dos meus irmãozinhos aqui, tanta gente com tanta luta na vida, com familiar, com irmão, com gente que ainda não conheceu esse Deus gracioso. Quero dizer para você que nessa noite, Jesus continua a fazer reformas externas poderosas. A história da Manu que eu contei no começo mostra que Jesus visita corações e traz para a presença dEle. Talvez nessa noite, ao orarmos aqui no final desse sermão, Deus pode visitar alguém e colocar no coração desse alguém que você ama um nojo pelo pecado, e essa pessoa vai voltar correndo para os braços de Jesus. Porque o rei Jesus, que é maior que o rei Josias, e eles têm a mesma raiz do hebraico, do nome. O rei Jesus é aquele que venceu o pecado. E basta uma palavra do rei Jesus para que haja transformação de vidas. E não só isso, uma transformação da nossa geração. Eu tenho orado muito para eu não ser contado como uma geração perdida. Um dia nós vamos encerrar a nossa geração. A gente não vai voltar. Outros passaram antes de nós, serviram na geração deles. Nós todos aqui fomos chamados para servir nesta geração. E quando se contar, e eu espero que seja contado quando eu chegar diante de Jesus, aí está o Alexandre. Fez o que era bom diante do Senhor. Andou nos caminhos dele. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não sei o que vai vir depois da minha geração. Eu não posso resolver os problemas da geração que vem depois. Eu não tenho como voltar no passado e resolver esses problemas de gerações que estiveram antes de mim. Eu sei que eu quero ser fiel a Deus na minha geração. E talvez uma boa oração e um desejo que a gente vê tanto no pastor Roster, que é sincero do nosso pastor, é da gente vivenciar um verdadeiro avivamento. Já pensou, meus irmãos? Já pensou que bonito que seria? Como a gente sonha com isso? Se Deus achar mercê de derramar um verdadeiro avivamento, uma reforma na nossa geração, que bênção que será. E aí um dia a gente chegar diante de Deus e falar, na minha geração, nós experimentamos um derramamento do Espírito Santo. Josias serviu a geração dele, teve as lutas dele e foi à presença do Senhor. Hoje, nós estamos na nossa geração servindo ao Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. E que possamos cumprir os nossos dias com fidelidade, vendo o que está errado ao nosso derredor, cuidando do nosso coração em primeiro lugar, e pedindo ao Senhor que nos use naquilo que é externo a nós. Que Ele faça uma obra grandiosa na nossa geração, através das nossas vidas. Que Ele nos use, em nome de Jesus.